Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau, né, e sobre o contrato social, essa obra importante, fundamental de sua filosofia. Então a historinha, baseada também nessa historinha aqui para criança, nessa coleção, Jean-Jacques Rousseau, a historinha termina falando no contrato social, um conceito central para entender a filosofia de Rousseau. Pronuncia-se Rousseau, não Rousseau, que é como se escreve, né? E que responde à questão que ele queria solucionar. Como preservar a liberdade natural, a nossa liberdade, porque segundo ele nós nascemos livres, mas a sociedade nos escraviza, nos acorrenta. E ao mesmo tempo garantir a vida em sociedade com segurança e bem-estar para todos. O contrato deveria garantir a igualdade entre todos, não só a igualdade formal, mas também a igualdade material. E o objetivo era o Estado ser governado pela vontade geral, ou seja, os interesses que nós temos em comum. Só aquilo que for de interesse comum pode se tornar lei e o Estado pode exigir o cumprimento ou a ação da sociedade, né? Então, no lugar da vontade individual, essa vontade, esses interesses em comum, prevaleceria a vontade geral, que seria coletiva e visaria ao bem comum. Então, são os interesses que nós temos em comum que deveriam reger o Estado numa sociedade, segundo Rousseau. Para Rousseau, fazemos o pacto social, o contrato. O primeiro contrato foi fundado sobre a propriedade privada. E ele nasce a desigualdade, a corrupção e todos os males sociais. O primeiro pacto social é o primeiro contrato. Então, para ele, esse gerou todos os problemas que a gente tem hoje, né? O homem nasce bom, a sociedade acabou corrompendo, o homem nasce livre, a sociedade o escraviza, e essa sociedade acabou se corrompendo por conta da propriedade privada, que gerava a ganância, que gerava a avareza, que gerava o desejo, o egoísmo de possuir sempre mais. Em nome disso, as pessoas se corrompiam e deterioravam a sociedade como um todo. Então, agora é necessário fazer um novo pacto social, e nesse novo pacto social não estamos abrindo mão da liberdade. Pelo contrário, estamos fazendo com que ela se efetive, porque agora a minha liberdade tem limites, eu não posso usar a minha liberdade para interferir na liberdade de outro, né? Estamos obedecendo a uma lei que criamos coletivamente. Então, submetendo a lei que representa os interesses comuns, nós vamos preservar tanto a igualdade, a formal e a material, quanto também a liberdade individual. Por isso ele dirá que seguir a ordem de alguém é escravidão, mas obedecer a uma lei autoimposta, de acordo com os nossos interesses comuns, é liberdade. Uma das teorias fundamentais na obra de Rousseau é abordada no texto, na pergunta: quem era o dono desta casa antes que fosse vendida? E refere-se ao direito do primeiro ocupante. Ele diz: maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e diz: isso aqui é meu. E mais maldito ainda não foram os outros que lá não se encontraram para arrancar as estacas, para arrancar as cercas e dizer: não, a terra é de todos. Ali começa a desigualdade, e com a desigualdade a corrupção e todos os males sociais. Então, refere-se ao direito do primeiro ocupante, que não viria da compra, mas de ocupar um terreno que ainda não houvesse sido ocupado e apenas a porção de terra necessária para subsistir, tomando posse não por nada, mas pelo trabalho e pela cultura. Esse conjunto de ideias foi conhecido como o socialismo de Rousseau, um socialismo entre aspas, né? Porque ele, no seu contrato social, ele prevê a manutenção da propriedade privada. Ele só vai dizer que o Estado deve ser regido pelos interesses que nós temos em comum e que a democracia deve ser direta, não representativa. Porque a democracia representativa faz com que você eleja alguém que não representa os interesses, os seus interesses. Porque cada um é o único representante do seu próprio interesse. Quando você elege alguém para representar os seus interesses, essa pessoa não vai defender os seus interesses, mas vai defender os interesses dela própria. E aí está configurada a corrupção. Tudo que é de interesse social do povo deve ser decidido pelo povo, pela vontade geral, pelos interesses que nós temos em comum. Então, esse conjunto de ideias ficou o socialismo Rousseau. Ele escreveu: o primeiro que ia ao cercar um terreno teve a audácia de dizer isto é meu, e encontrou gente bastante simples para acreditar nele. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil, da primeira sociedade civil, que precisa ser superada, que é baseada na desigualdade, onde uns têm e outros não têm. Aqueles que têm querem ter cada vez mais, aqueles que não têm se corrompem para ter. Então, Jean-Jacques Rousseau ele nasceu dia 28 de junho de 1712, em Genebra, hoje território da Suíça, mas foi radicado na França, né? Foi pensador, pedagogo, músico e professor. Considerado preguiçoso e idiota para o trabalho, afirmou que digno é o homem que pensa e, dedicando-se a ler e a passear pelo campo, produziu muito mais do que o faria como um empregado. Ainda menino, leu todos os romances da biblioteca da mãe, morta em seu parto. E sua obra é carregada de emoção.
Por isso ele é considerado um pré-romântico, né, porque ele vai valorizar essa visão romântica do ser humano, das emoções. Inclusive vai dizer que o homem nasce bom, a sociedade corrompe, e vai defender a tese do bom selvagem, de que os povos, por exemplo, os ameríndios, que viviam de modo selvagem, no estado de natureza, eles não haviam sido ainda corrompidos. Quando os europeus aqui chegam, que corrompem esses povos, né, e fazem com que a ganância, com que o egoísmo, com que a avareza tome conta e corrompa os povos indígenas. Ele elaborou uma doutrina sobre a bondade natural do homem e os acréscimos da civilização e de como a civilização corrompeu a humanidade. Diz que o homem, em seu estado de natureza, é dotado de piedade natural, ele é bom por natureza, e não sabe o que é o mal, né, e nem que com ele pode obter vantagem. Criticou a uniformidade artificial de comportamento e a acumulação, lembrando que o homem primitivo sabia viver de acordo com as suas necessidades e tirando do meio aquilo que era para a sua subsistência. Então tudo que eles caçavam, coletavam, pescavam e tiravam da natureza, eles dividiam de forma igualitária entre todos, né? E isso de forma, né, um pouco romantizada, como se houvesse uma abundância de bens, né? Quando na verdade o que existia era uma carência absoluta, e os seres humanos que viviam no estado de natureza viviam em constante luta contra a natureza pela própria sobrevivência. Escreveu sobre a origem da desigualdade entre os homens e foi o primeiro escritor moderno a atacar a instituição da propriedade privada, mas não no sentido de aboli-la. Ele vai dizer que ela gera corrupção, dizendo que com ela nasceu a etapa de corrupção das sociedades civilizadas. Tudo isso é considerado o precursor do socialismo, mas ele não queria acabar com a propriedade privada, lembrando que no contrato social a propriedade privada permanece. Só que agora a sociedade será regida não mais pelos interesses individuais e egoístas das pessoas, mas pelos interesses que nós temos em comum. Para ele, a liberdade é um direito inalienável e, ao mesmo tempo, um dever. Muita gente faz essa leitura errada do Rousseau, né? Então, a liberdade é, ao mesmo tempo, um direito, mas também um dever. Por que é um direito e um dever? O direito de ser livre, de fazer aquilo que eu quiser bem entender, porque assim eu nasci livre, e a sociedade me escraviza, mas é um dever de não usar da minha liberdade para interferir e tirar a liberdade de outro, né? Mas observou que o homem em sociedade privou-se desse único bem para servir a outro. E uma de suas frases mais repercutidas é: o homem nasce livre, por toda parte encontra-se acorrentado em ferros, né? Seus princípios de liberdade e igualdade inspiraram, prenunciaram e foram bandeiras da Revolução Francesa. Também escreveu sobre o direito da minoria e questionou a obrigação dos menos numerosos submeterem à escolha dos mais numerosos. Então, ele critica a democracia majoritária, onde a maioria impõe sobre a minoria a sua vontade. Então, para ele, a sociedade deve ser regida pelos interesses que nós temos em comum, e para que não aconteça isso, esses regimes majoritários imponham sobre a minoria ou as minorias as suas formas de pensar, o que, por exemplo, pensa o Jair Bolsonaro. Segundo ele, por sermos uma nação predominantemente cristã, a minoria ou as minorias devem se submeter ao pensamento, ao modo de entender a sociedade dos cristãos. Para Rousseau, isso não pode jamais ser efetivado, porque não é fruto de um consenso, não são interesses que nós temos em comum. Então, se tem algum indivíduo numa determinada sociedade que não concorda com alguma coisa que está sendo estabelecida, aquela lei que for construída ou configurada, ela não terá validade, porque há a discordância. Então, tem que ser fruto do consenso e dos interesses que nós temos em comum. Os escritos sobre liberdade e contestação das autoridades levaram-no a exilar-se, pois os soberanos franceses decretaram sua prisão. O livro do Contrato Social traz a ideia de uma livre associação entre os seres humanos. Ele vai dizer que só funciona em sociedades bem reduzidas, bem pequenas, né? Quanto mais numerosa, mais difícil você chegar no consenso, mais difícil você fazer a vontade geral, os interesses que nós temos em comum se efetivarem, né? Então, traz a ideia de uma livre associação entre os seres humanos, pela qual, pelo pacto social, pelo contrato, um novo contrato, agora não mais baseado na propriedade privada, mas nos interesses comuns, na vontade geral, cada um unido a todos obedece, porém, apenas a si mesmo, aos seus interesses, e permanece livre. Ele morreu no dia 2 de julho de 1778, na França. Muita gente vai dizer que ele é um defensor do totalitarismo, um dos pais precursores do totalitarismo e do socialismo, mas há muito equívoco nessa visão, nessa percepção da filosofia de Jean-Jacques Rousseau. Inclusive, eu fiz minha especialização em filosofia e direito sobre ele, sobre esse pensador. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, dá um like; se não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.